Ei pessoal, e aí, tudo bom? Sou eu, o Facundo, o canal Tem Facundo na América. Por favor, não esquecer aquele like gostoso e se você ainda não for inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva, marque aí no sininho para que você também receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Perfeito? Bem, vamos lá. O vídeo hoje é motivado, na verdade, pela pergunta feita pelo Tarquínio Chiquete, nosso inscrito, que perguntou sobre a idade, né? Sobre com qual idade vir para cá, se existe uma idade ideal. Aí ele comenta, salvo engano, que ele tem, não entendi, confesso que agora faltou a memória, 46 ou 41 anos, algo nesse gênero aí. E se essa idade é um empecilho ou não, né? Bem, eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeiro, a idade, sinceramente, quem vai determinar é você, tá ok? Eu vou dar alguns exemplos. Eu conheço pessoas que vieram para cá jovens, no sentido etário, digamos assim, pouco mais de 20 alguma coisa, 20 e poucos anos, né? Fazer aqui uma homenagem aos românticos como eu, né? Aquela música do Fábio Júnior, os 20 e poucos anos, e que não duraram 2 meses. Juntaram os picuá e voltaram. E conheço pessoas que estão aqui há muitos anos, que também chegaram jovens, né? E outros que chegaram com a idade maior e que também estão aqui. Confesso que com idade maior eu não conheci ninguém que tenha voltado. Não sei se a experiência de vida, nesse caso, influencia. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, eu vim para cá com 46 anos, né? Agora, o que é mais importante de tudo, independente da idade que você esteja, venha para cá após obter um visto para entrar legalmente no país. Eu acho que faz uma diferença muito grande. E eu sempre falei em vários vídeos meus aqui, eu faço essa recomendação, nunca venha para cá sem visto, nunca. Esqueça esse negócio de tentar atravessar pelo México, entrar, sei lá, com aquele pessoal aí que todo mundo sabe que tem, que traz de barco, né? Entrando pela Flórida ou outros lugares. Não faça isso. Isso aí lhe expõe a tantas coisas que você não tem nem ideia. E eu não estou nem falando depois de chegar. Estou falando até chegar aqui. Você é exposto a... Nossa... São riscos que você não faz ideia. Andar na mão de criminoso não tem acordo, né? Mulheres, homens são estuprados, assaltados, espancados, tá? É complicado, é complicado. Mas vamos lá, né? Então o que acontece? A idade, sinceramente, eu acho que você tem de estar se sentindo bem, você tem de estar com a saúde boa nesse momento, você tem de estar preparado psicologicamente, por mais que você tenha, digamos assim, uma formação acadêmica, alguma coisa no Brasil, nada disso valerá quando você chegar aqui. O processo de validação de diplomas gente, é de uma complexidade que vocês não fazem ideia. Mas é possível, tá? Lógico, é possível, mas é de uma complexidade muito grande. E se somado a tudo isso, você ainda não tiver o domínio do idioma, aí é que a coisa complica mais ainda. Digamos que você chegue, valide o diploma, tudo corra assim de uma forma super acelerada, e aí você não domina o idioma. Resumo da ópera, retorna para o ponto inicial, que é comum a todos os imigrantes que chegam aqui, a todos que eu digo, a grande maioria, né? Que vão trabalhar na construção, na limpeza, sei lá, entregar jornal, uma série de coisas, que são trabalhos dignos da mesma maneira, tá? Não estou aqui fazendo juízo disso não, mas é bem diferente você estar sentado atrás da mesa de um escritório.
Então, isso aí, né, um ambiente climatizado e tal. Então, tudo isso é bem diferente, tá bom? Então, você tem que estar preparado nesse aspecto. Então, eu digo o seguinte, com a experiência de quem chegou aqui há, posso dizer, 2 anos, né? E que já vivenciei uma série de circunstâncias, eu digo para você o seguinte: o ideal é que você, como repito, prepare-se aqui, que você vai enfrentar realidades totalmente distintas do que provavelmente você talvez tenha tido no Brasil. E, se puder, se prepare fisicamente também. E quando eu digo preparar-se fisicamente, é preparar-se mesmo, porque o trabalho, por exemplo, na construção é pesado, é pesado. Você vai trabalhar tranquilamente 10 horas por dia. E 10 horas por dia num trabalho que você tem um intervalo máximo de 30 minutos para almoçar. Né? Ou ir no banheiro, voltar, lógico, né? Mas ninguém é escravo. Mas aqui a hora trabalhada é hora trabalhada, tá? Então exige de você um condicionamento físico realmente duro. Porque você vai carregar a madeira, né? Você vai se pendurar para poder pintar alguma coisa ou instalar alguma coisa. Você vai estar o tempo todo subindo e descendo uma escada. Ah, não, vai trabalhar na serra? Não tem problema, mas na serra você tem que carregar as peças, colocar a peça né, a peça que eu digo, as peças de madeira ou de material plástico. Não é plástico exatamente, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero transmitir, né? E tudo isso envolve atividade física. Tudo isso envolve atividade física. Então, se você está no Brasil, aí não importa nem a idade, você pode ser jovem, 20 anos, 22 anos, que teoricamente você está praticamente no ápice, né, da sua condição física. Não digo condicionamento, né, porque muitas vezes o cara está aí com 22 anos, está gordo, está pesado, e o cara gordo, pesado, quando ele chega aqui e vai trabalhar na construção, ele vai suar e vai sofrer. E muitas vezes ele pode não aguentar. E aí o que vai acontecer? Ele vai perder esse trabalho. Muito provavelmente. Ou vai ter de se submeter a, vamos chamar assim, a doses pesadas de anti-inflamatório para suportar as dores, né? Para recuperar questão de ligamentos, principalmente joelho, né? Que você sobe de escada, desce escada. Eu estou falando de escada, que eu estou dizendo é aquelas escada, né, de trabalho, né? Não estou falando da escada da casa, essas coisas, não. Estou falando de escada mesmo. Sobe, desce. Carrega peso. Então, quando você carrega peso, sofre mais na coluna, né? Musculatura das costas. Então, eu recomendo que você esteja fisicamente bem preparado. Dedique, eu diria, ainda mais se você está fora do que seria o ideal de um condicionamento físico, minimamente 1 ano de preparação. Minimamente 1 ano de preparação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a pessoa, para não acabar não identificando ela, né? Mas eu tenho uma pessoa próxima que veio já com trabalho, já com tudo certo aqui, na construção. No Brasil é um esportista, fisicamente top, né? O cara top. Minha filha disse que é horrível falar top, né? Mas eu sou velho, o que eu vou fazer? Como é que se diz? Chegou aqui, não aguentou. E ele foi trabalhar na Flórida. Na Flórida, as casas são construídas com o que eles chamam aqui de bricks, né? Que é os tijolos. E ele não aguentou. Aí correu, foi tentar se adaptar a outras rotinas de trabalho, né? Restaurante, sei lá, uma série de outras coisas que ele tentou, sei lá, não se adaptou, voltou, está no Brasil e não volta mais para cá. Por quê? Porque é aquilo que eu digo, você tem que estar preparado fisicamente, porque o serviço é pesado, e tem que estar preparado aqui. Você que foi acostumado a ter uma vida... Quando eu falo vida de conforto, digamos assim, teve trabalhos que não, como a gente chama no Brasil, né, trabalho de peão.
Se você não teve trabalho de peão no Brasil, pense, não são 2 vezes não, pense 10 vezes, 15 vezes antes de vir para cá. Porque você vai ter de fazer trabalhos que no Brasil a gente chama de trabalho de peão. Agora, por outro lado, você aqui trabalhando como peão, você vai ter o seu carro, você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar, montar a sua casa com tudo de bom e do melhor. Você vai ter tudo que você pode ter. E que talvez no Brasil você não consiga. Isso é fato, tá? Eu sei que no Brasil, como peão, dificilmente você vai conseguir ter uma casa com tudo. E quando eu falo tudo montado, gente, é tudo de primeira linha, tá? Como é que se chama? Com todos os confortos, né? Podendo ir ao supermercado sem estar se preocupando com quanto vai dar a conta do carrinho, sem estar anotando o preço para saber se está caro, se aumentou, se baixou. Tá? Então, eu diria o seguinte, idade é a idade que você estiver pronto. Sabendo, obviamente. Vamos dar um exemplo. Você tem 60 anos de idade. Mesmo que você tenha trabalhado a vida toda aí no Brasil com atividades pesadas, por quanto tempo mais você vai aguentar? É complicado. Então você tem que estar pronto para essas situações, tá bom? Não sei se ajudei muito na pergunta do Tarquínio Chiquete, mas esteja preparado, aqui e fisicamente, tá ok? Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.